Fim de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Cruzeiro 1, e você acha que eu vou reclamar? Bora falar desse jogo entre Corinthians e Cruzeiro jogando na Neoquímica Arena, né? E se você achou que eu ia reclamar, você está certo, né? Então podem me chamar de fiel Twitter, o que for, mas sendo bem honesta com vocês, estou um pouco mais feliz porque o Corinthians ganhou, né? Então a gente acaba somando 3 pontinhos ali, mas eu não consigo ser resultadista, cara. Eu não consigo olhar para esse jogo e falar assim, ah, beleza, ganhamos e tá tudo certo. Ah, gente, vamos fazer um videozinho aqui toda feliz porque o Corinthians ganhou. Não, eu não consigo, porque vamos lá, vamos por partes aqui. Primeiro, o time do Cruzeiro. A gente sabe que o Cruzeiro tem uma história no futebol, que é um time grande e tudo mais. Só que qual é a situação, a realidade do Cruzeiro hoje? Um time que ficou 3 anos na Série B, voltou agora para a Série A, né? E você vê que é um time que ele é cheio de refugos, onde o Ronaldo, né, que acabou de comprar o Cruzeiro ali, ele praticamente pegou os jogadores ali que eles não eram utilizados de outros times, né? O próprio exemplo é que tinha 3 jogadores que jogou com o Corinthians, né, com a camisa do Corinthians. Matheus Vital, que era titular, Richard titular, né? E o, meu Deus, esqueci o nome dele, Ramiro, quase que eu esqueci o nome do Ramirito. Enfim, então esses eram jogadores titulares do Cruzeiro. E, enfim, de outros times ali que o Cruzeiro acabou, né, contratando. Então, um time de refugos que você vê claramente que não é uma equipe que vai brigar pelo título e que vai brigar pela Libertadores do Campeonato Brasileiro. Não, é uma equipe que ela acabou de subir da série B para a Série A e é uma equipe que ela vai brigar para se manter no campeonato, para se manter na Série A, para futuramente ir almejar outras coisas. Essa é a realidade do Cruzeiro hoje. E aí você vê um Corinthians tendo dificuldade de ganhar desse time do Cruzeiro, né? Aonde o Cruzeiro, para mim, dominou praticamente o jogo inteiro, né? Ah, mas o Corinthians ganhou de 2-1, mas o Cruzeiro dominou o jogo todo, né? Principalmente no primeiro tempo. Era uma equipe que ela tinha mais posse de bola, ela ficava o tempo todo no ataque do Corinthians. É que assim, a equipe do Cruzeiro ela não levou perigo pro Corinthians, essa é a realidade, né? Os chutes a gol, nem nada do tipo assim, não levou perigo pro Cássio. Mas é uma equipe que dominou o Corinthians jogando dentro de casa. E isso me preocupa. E o porquê que me preocupa? Né? Só para falar um pouquinho dos gols em si, né? A gente já entra nessa conversa. Vamos lá, o gol do Matheus Araújo, né? Que ele entrou no lugar do Juliano. O Juliano acabou se lesionando ali, problema nas vistas. Espero que não seja nada demais, né? Porque Deus me livre, só pensar da gente ficar sem enxergar, minha nossa, né? Enfim, entrou no lugar do Juliano. O menino da base acabou fazendo gol, né? O Cantígio também, ele entra no intervalo. E com o Cantígio entrando, o Fausto Vera começa a jogar um pouquinho mais à frente. Detalhe, né? O Fausto Vera não tava bem. Aliás, ninguém tava bem, né? Ninguém, mas enfim. Aí o Fausto Vera começa a jogar um pouquinho mais à frente. Eu começo a gostar também, porque o Fausto, ele começa a arriscar mais, né? Chegar mais perto do gol ali, arriscar chute de fora da área. E aí o Fagner, né? O Fagner ele inicia a jogada, dá o passe pro Matheus Araújo. O Matheus Araújo faz uma tabelinha ali com o Fausto Vera e o Matheus Araújo vai lá e faz o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, né? O moleque da base, né? Se emociona ali, é bacana demais você ver o gol dele, né? E depois o segundo gol do Corinthians foi num lance Foi bola parada? Acho que é, né? Acho que, nem lembro. Acho que foi no lance de bola parada, aí o Gil, né, sobe, tenta cabecear o goleiro, é Rafael, né? É Rafael, que era do Santos, se eu não me engano, defende ali, mas aí sobra nos pés do Roger Guedes. O Roger Guedes vai lá e marca mais uma vez, Corinthians 2-0. Só que mesmo o Corinthians, quando tava ganhando de 1-0, era um time que tava totalmente recuado, né, jogando atrás, e o Cruzeiro, como eu disse, é que o Cruzeiro ele não ameaçou o Corinthians de fato. E aí, praticamente no finalzinho, teve a cobrança de escanteio também, né, que aí o jogador do Cruzeiro vai lá, sobe, faz o gol, fica 2-1. Num lance que muita gente tá comentando que foi falha do Cássio, né, foi muito mau posicionamento ali, não tinha ninguém marcando o cara, né, o Cássio também eu acho que deu uma falhada nessa, mas enfim, voltando ao que interessa, pelo menos na minha opinião. O porquê que não me encanta, o porquê que esse jogo do Corinthians pra mim, por mais que o resultado tenha sido esse, é aquele jogo que tipo assim, é um jogo que eu fiquei com a vitória, mas com um gostinho de derrota. Primeiro, a gente tá no início de um campeonato brasileiro, e aí eu fico pensando naquele jogo da Copa do Brasil, que eu falo assim, caramba, o Fernando Lázaro poupou os jogadores titulares na Copa do Brasil pra esse jogo contra o Cruzeiro, pra jogar dessa maneira, porque praticamente foi o time titular, né? Praticamente foi o time titular ali. E aí você vê o Corinthians todo bagunçado, errando passes absurdamente,
né? Um time que do nada você vê o Bruno Mendes no ataque, você, cara, que bagunça que é esse Corinthians, que você vê nitidamente que tá um time mal treinado. O Fagner, que por mais que participou do gol ali, você consegue ver que o Fagner tá acima do peso. Não tem como defender, cara. O Fagner acima do peso, e para um jogador de futebol isso não dá. A gente sabe que o Fagner, quando ele quer, joga muita bola, mas visivelmente ali acima do peso e não tem ninguém para cobrar ele. Ninguém, o Fagner, e aí, mano? Tá um pouquinho acima do peso, né? Vamos entrar em forma. E o time ficou 30 dias praticamente, 30 dias treinando e tá desse jeito. Você não vê uma jogada ensaiada, você não vê uma evolução do time, é esse sofrimento todo. Cara, o Corinthians teve 2 pré-temporadas na mão do Fernando Lázaro e mesmo assim mostra esse resultado dentro de campo. E o porquê que me preocupa? Porque, cara, de verdade, gente, a pergunta que eu faço aqui, vocês conseguem ver esse time do Corinthians revertendo o placar contra a equipe do Remo? Qualidade pra isso a gente sabe que tem, mas vocês conseguem enxergar com essa postura do time em campo? Eu não consigo, cara. E é só ver, o Remo, ele jogou contra o Corinthians lá e fizeram 2-0 e ficou barato. Eles chegaram no ataque do Corinthians, tanto que fizeram 2 gols, poderia ter feito 3, 4, 5 e não seria estranho. Agora eles vão chegar aqui na Neoquímica Arena, né? Vão estacionar o busão ali, mas também vão sair pro contra-ataque. E querendo ou não, é uma equipe que aparentemente é mais perigosa do que o Cruzeiro. Então achar que o Corinthians vai conseguir fazer 3-0 jogando esse futebolzinho, e aí é o que me preocupa. Meu Campeonato Brasileiro é pontos corridos, tem 38 rodadas, cara, 38 rodadas. A chance da gente conseguir uma recuperação existe. Agora a Copa do Brasil e Libertadores, mano, é mata-mata, é negócio, perdeu, tá fora. Né? Tudo bem que a Libertadores a gente tá na fase de grupos, mas mesmo assim, cara. E aí, né, o fato da gente ganhar esse jogo, aí vai dando. É aquele famoso jogo, né? Que assim, meu, o time jogou uma bosta nenhuma, mas conseguiu o placar. Aí assim, não dá pra mandar o Fernando Lázaro embora, né? Então vamos manter aqui. E aí, o Duílio provavelmente só vai fazer alguma coisa na hora que for um jogo de fato importante, que vai ser um jogo de mata-mata, né? Na hora que for eliminado da Copa do Brasil, ou na hora que tiver ali com a forca na Libertadores, correndo o risco de não conseguir se classificar, ou quem sabe na hora que chegam nas oitavas de final de Libertadores e o time acaba sendo eliminado. Então isso é por isso que não me enche os olhos esse resultado, porque eu tenho noção do Cruzeiro, né, desse time do Cruzeiro, como que ele, do que ele vai brigar nessa temporada, e o Corinthians, que é um time que a gente esperava muito mais, só que, cara, e gente, de verdade, quando você vê com o time todos os jogadores, ninguém tá jogando absolutamente nada, alguma coisa tá errado, cara. Alguma coisa tá errado. E não pode ser só, só o time. Claro que o time tem que corresponder. Claro que você vê os jogadores ali que, né, porque o próprio Fagner ali acima do peso, pra mim é um desrespeito com o Corinthians. Mas enfim, então se você vê o time todo que não tá jogando nada, a culpa é do treinador, cara. Se é que a gente pode chamar o Fernando Lázaro de treinador. E aí, eu honestamente, cara, torço muito pra, sei lá, bater uma consciência no Duílio ali e ir em busca de um treinador, sei lá, Jorge Jesus, vai atrás do Tite, por mais que o Tite falou que já não vai vir, sei lá, tenta, cara, pelo menos fala que você tentou, vai atrás. Ó o Dorival Júnior aí, né, dando sopa no mercado. Nem sou fã do Dorival Júnior, cara, mas é treinador, né, já que acho que eu seria um treinador que aceitaria um contrato até o final do ano, já que não quer ir atrás de treinador europeu, porque recebe em euro, recebe em dólar, não sei o que. Vai atrás do Dorival Júnior, tá aí dando sopa, mano. Vai enquanto é tempo, antes que algum outro clube aqui do futebol brasileiro demita o treinador e pegue o cara. A questão é que não dá pra ficar com o Fernando Lázaro, mano. Chega de gratidão, mano. Chega de, meu Deus, é filho de Zé Maria. Beleza, legal, cara, tem história, mas o Lázaro não tem história. Não tem. Então, tipo assim, eu já cansei de falar, né, que toda vez que a câmera foca nele, ele tá com aquela cara de bobão ali, tipo, meu Deus do céu, né, e aí, como eu tô falando aqui, é mais um daqueles jogos que o Corinthians vai lá e vence, mas não convence, e aí, isso vai dando mais bagagem aí pro Fernando Lázaro ficar no comando do Corinthians, e o risco maior do time ser eliminado numa competição de mata-mata, né, que esse é o meu maior medo em relação a isso. Enfim, cara, acho que tem alguma coisa mais pra falar? Meus jogadores no geral, eu acho que os únicos, né, que eu acho que eu vou dar uma passadinha de pano, que eu acho que fez uma partida razoável, Matheus Bidu, né, pra mim provou que dá pra jogar alguns jogos sim, Matheus Bidu. Quem mais? O Fausto, que melhorou no segundo tempo, né, com a entrada do Cantígio. O Cantígio deu uma melhoradinha ali também, no mais, cara, né, foi isso. E, do Barleta também, queria falar do Barleta, né, porque eu já vi muitas pessoas reclamando e tudo mais. Pra mim, o Barleta realmente não jogou bem, mas foi um jogador que ele tentou,
visivelmente você vê que ele tentou tudo e errou tudo, né? Essa é a realidade em relação ao Barleta. Mas eu acho que é mais pelo fato de... Pode falar que é passar pano, mas enfim, é um achismo mesmo, né? Pô, o menino tá estreando na Neoquímica Arena, primeira vez, né? Vestindo a camisa do Corinthians. Com a família dele é corintiana, ele é corintiano e tal, né? Não que isso signifique alguma coisa, porque a gente tem o exemplo do Luan. Mas eu acho que foi mais nervosismo, mais euforia ali de talvez falar assim, meu Deus, eu preciso jogar bem e tal, né? Então ele tentou tudo e errou tudo, mas não consigo crucificar só ele, porque pra mim um time no geral. Tipo, o Yuri Alberto jogou absolutamente nada. Roger Guedes é aquela, né? Jogou nada, mas aí ele vai e faz aquele golzinho. Embora o Roger Guedes, né? Que é engraçado, o Roger Guedes, você vê nitidamente que ele tá tentando de tudo pra dar certo, né? Ele tá tentando porque ele quer que o Fernando Lázaro dê certo, ele quer. Então, pega o Roger Guedes, assiste um jogo do Roger Guedes dessa temporada pra temporada passada, né? Cadê aquele cara que voltava, né, tipo, dando trotinho, que voltava pra recompor? Não, nessa vez ele volta e tenta tudo, e dá carrinho e não sei o que, nossa, né? Pra você ver como o compromisso do jogador, né, é com o ambiente resenha e não com um profissional. Essa é a realidade. Não que eu acho ruim, né? Porque eu quero que o Roger Guedes mais faça gols e tudo mais. Só que eu fico pé da vida quando o jogador vem a público praticamente e fala que dava migué na temporada passada porque não gostava do treinador, né? Enfim, eu acho que é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa partida. Se assim como eu, foi um jogo pra você, beleza, que o Corinthians ganhou, mas que não te trouxe, sei lá, sentimento de derrota. Pra mim é o que não é bem de derrota, mas é de tristeza, porque é preocupação, acho que essa é a palavra. A gente ganhou, mas a palavra pra esse jogo, pra mim, que me deixa é com preocupação de como que vai ser os outros jogos, pela forma que o time se comportou dentro de campo, né? Ou se você acha que o que importa é o resultado, deixa aqui nos comentários também e já fala assim, nossa, Thaís fiel ao Twitter, beleza? É nóis, respeita as minas e vai Corinthians, e não se esqueça de se inscrever, beleza? Um beijo, é nóis!